Vem cá, sabe por que você não tá conseguindo manifestar a vida que tanto deseja? Porque normalmente a pessoa me responde assim: eu estudo, eu sou esforçada, eu faço as técnicas, e mesmo assim parece que a vida, o universo, não me responde. E deixa eu te falar uma coisa muito importante logo no começo. Isso não é culpa sua. Existe uma parte da nossa mente, uma parte assim que é bem primitiva, que ela tá o tempo todo tentando nos proteger. Essa parte, minha amiga, ela te mantém num estado de segurança. Eu já falei sobre ela aqui em vídeos anteriores. Só que às vezes essa segurança acaba virando uma prisão. E foi essa parte que por muito tempo me manteve num estado de sobrevivência, me prendendo na escassez. Eu já falei sobre isso aqui no canal, tem vídeos aí contando toda essa história. Desde 2020 eu venho buscando autoconhecimento, praticando Ho'oponopono, estudando sobre o processo de manifestação. E hoje eu consigo olhar para trás e ver na minha trajetória que não era falta de esforço, era proteção. E deixa eu te contar mais uma coisa que foi uma virada de chave para mim. Existe um livro chamado Inteligência Positiva. Eu gosto tanto desse livro que no início da terapia eu sempre recomendo que a pessoa faça esse teste. Porque quando a pessoa faz esse teste, é um passinho ali para ela começar a se conhecer, criar consciência, se localizar. E o teste dos sabotadores, ele foi como uma virada de chave na minha vida. Porque ele me ajudou a entender quais partes da minha mente estavam dirigindo as minhas escolhas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. A gente foi ensinada a achar que quando as coisas não fluem, é porque existe um bloqueio. Pode ser um bloqueio energético, emocional, espiritual. Eu mesma já vivi fases na minha vida em que nada andava e eu achava que era falta de merecimento. Mas hoje eu consigo entender que se tivesse acontecido antes, naquele momento, eu não teria sustentado. Eu até trouxe um vídeo aqui falando sobre isso também. E quando eu falo de sabotador, eu não estou falando aqui de um pensamento isolado. Eu estou falando aqui de um piloto automático. Isso que eu estou falando aqui, minha amiga, é aquela parte da sua mente que assume o controle antes de você perceber, antes de você escolher e até antes de você refletir. Por isso é o piloto automático. Sabe quando você dirige e chega em casa sem nem lembrar do caminho? Isso é piloto automático e o sabotador, ele funciona exatamente assim. O sabotador, minha amiga, meu amigo, ele não aparece quando você está bem. Ele aparece quando o seu corpo entende que existe ameaça. E a ameaça aqui, minha amiga, não é só quando existe um perigo real. Eu tô falando de uma ameaça que ela é emocional, que te leva para um lugar de rejeição, de abandono, de fracasso, de perda de controle. É sobre isso que eu tô falando aqui, tá? E o nosso corpo, ele não diferencia o perigo de o que é o perigo físico de um perigo emocional. Para ele é tudo a mesma coisa. Logo, tudo isso é risco. Então, quando eu digo que um sabotador está forte, eu quero dizer que o seu sistema nervoso ele entrou num modo de sobrevivência. E eu já falei sobre sobrevivência aqui da pirâmide de Maslow, que é o primeiro estágio, quando a gente está ali, a gente quer manifestar, quer fazer os nossos Ho'oponopono já na urgência. O corpo ali está no estado de sobrevivência. Então, as suas sensações no corpo, e é por isso que eu falei também sobre o corpo de dor e que a gente precisa acalmar o nosso sistema nervoso, é acalmar o nosso corpo e mostrar para ele que é seguro receber, que é que nem no vídeo anterior, às vezes não dá pra gente querer manifestar R$1 milhão, porque o nosso sistema nervoso ele vai entrar em pânico. Então, quando eu falo de sensações corporais, o seu corpo, você pode sentir ele. Pensa naquilo que você quer muito.
O seu corpo ele vai ficar tenso, porque é uma coisa que foge do estado de segurança. Então o seu corpo ele fica tenso, a sua respiração ela fica mais curta, o seu pensamento ele é acelerado e a sua intuição ela fica totalmente desconectada. Hoje mesmo em terapia, mais cedo com uma analisanda, eu fiz o exercício com ela, eu falei para ela fechar os olhos dela e sentir o que o corpo dela, sentir as sensações do corpo. Pensando naquilo que ela quer, automaticamente ela falou medo. Então é por isso que ela ainda não chegou nesse estágio, sabe? Ela não transcendeu ainda para esse lugar de vida que ela deseja. E amiga, quando a gente está nesse estágio de sobrevivência, a gente não manifesta. Quando a gente está nesse estágio de sobrevivência, a gente se defende. Só que o processo de manifestação, ele exige presença, coragem e vulnerabilidade. E essas coisas só existem quando o nosso corpo ele se sente seguro. Se o seu corpo está em estágio de alerta, automaticamente a sua mente ela já aciona os sabotadores. E eu acho bacana porque no livro Inteligência Positiva, esses sabotadores, eles recebem nomes. E quando eu falo desses nomes, não é para você criar uma lista e decorar, tá? O que eu quero aqui é que você tenha consciência e perceba como cada sabotador, ele tenta te proteger. O melhor desse livro é que tem um link que eu vou deixar aqui na descrição para que você faça esse teste. É gratuito, você faz o teste e sai o resultado. Eles pedem o seu e-mail, encaminham para o seu e-mail, mas automaticamente já é gerado um PDF e sai o resultado. Tem muitas páginas, você não precisa focar nisso, tá? Senão a sua mente ali, o ego já vai te travar. Não foca nisso. Só foca no gráfico. Tem um gráfico ali que mostra o número de cada sabotador seu. Às vezes vai ser 2 sabotadores maiores, um sabotador maior, às vezes vai ser todos. Quando você não tem consciência do que está controlando a tua vida, aparece vários. Mas é muito bom, porque quando você cria consciência, você vai conseguindo diminuir esses sabotadores. E eu vejo isso na prática em análise, tá? É real. E agora eu vou falar um pouquinho de cada sabotador para você e como ele age no nosso processo de manifestação. Tem uma parte no teste que ele mostra ali do crítico. Às vezes você critica a si mesma, aos outros ou as circunstâncias. Essa parte também é bacana você entender, tá? O crítico é aquela vozinha chata que coloca defeito em tudo. Ele coloca defeito em você, nos outros, na vida. Ele acredita que se ele te pressionar o suficiente, você vai melhorar. Mas na prática, no nosso dia a dia, minha amiga, ele cria culpa, rigidez e medo de errar. E manifestação, ela não acontece quando você vive se atacando por dentro. Quando você é muito crítica com si, eu já tive momentos que eu era muito crítica comigo. E eu não conseguia sair do lugar porque eu travava. Se eu ficava vendo também, eu criticava também as circunstâncias. Porque eu falava, olha, minha vida também tá assim, porque olha, isso e aquilo outro tá acontecendo. Ou eu colocava a culpa nos outros, então eu criticava os outros. Ah, mas isso também tá acontecendo porque você é assim, assado e cozido. A minha vida ela era travada, porque a manifestação ela não acontece quando você vive se criticando os outros. É uma energia densa, o negócio não flui. Amiga, quando o crítico ele entra em ação, e eu vejo isso diariamente em análise, sabe quando você faz uma coisa bem bacana e ao invés de você pensar, cara, isso foi muito bom, você pega e fica, podia ter sido melhor? Você se esforçou, se dedicou, tirou uma nota boa, mas aí foi 8, e aí você fala, nossa, mas podia ter sido 10, né? É quando você recebe um elogio sincero, mas a sua mente automaticamente já responde ali internamente que a pessoa só tá sendo educada. Imagina, ela só tá sendo educada. Quando você comete um erro, porque somos humanos e cometemos erros, isso é natural. Mas quando você comete um erro, já vem aquela vozinha interna e fala assim, cara, eu sempre estrago tudo.
E antes de você tentar arriscar fazer alguma coisa nova, já vem uma voz interna que fala pra você assim, cara, não vai, você não é bom o suficiente. Aquele momento que você se compara com alguém e pensa assim que todo mundo é capaz, menos eu. Isso é o crítico falando com você. E no final você termina o dia cansada, não pelo que você fez, mas pelo tanto que você se cobrou. Eu sempre brinco em análise, quando eu vejo esses pensamentos do crítico agindo, eu falo, opa, relaxa, vamos tirar o chicotinho das nossas costas, porque a gente adora ficar ali se criticando, se chicoteando, vamos tirar isso. E aí a gente consegue dar uma respirada nesse lugar do crítico, sabe? Resumindo, então, o crítico entra em ação quando nada nunca parece suficiente, nem você. E aí, a manifestação, ela não acontece quando a gente fica se atacando por dentro. Temos um outro sabotador, que é o insistente. O insistente é aquela pessoa perfeccionista. É quase aquele lugar do crítico também, porque ele se coloca sempre que nunca está bom. Ainda dá pra melhorar. Sabe aquela entrega que você precisa fazer? Você acha que ainda não tá bom, que precisa melhorar, que não é o suficiente. O perfeccionista, ele confunde controle com segurança. Enquanto tudo precisa estar perfeito, a vida, ela fica em espera. O perfeccionista, ele não consegue manifestar porque ele acha que ainda não é o suficiente, que ele ainda não está pronto para manifestar. Então não adianta você fazer os seus ho'oponoponos, fazer mentalizações, visualizações, se você ali tá no modo do perfeccionista que acha que não tá pronto ainda para receber. Na prática, essa pessoa, ela evita a exposição. E a manifestação, ela exige coragem e vulnerabilidade. Ela exige que você se exponha ao novo. Então esse sabotador do perfeccionismo, ele vai ficar ali te protegendo, te mantendo nesse lugar que ainda não é um momento. A pessoa, quando ela tá com o sabotador prestativa, ela aprendeu que ser amada é ser útil. É uma pessoa que ajuda, que agrada, que cede, mas essa pessoa, ela se abandona. E quem não se permite receber acaba bloqueando o seu processo de manifestação. A pessoa prestativa, ela vive fazendo pelos outros, mas ela esquece de si. Ela coloca o outro em primeiro lugar. Então essa pessoa, ela dá mais do que recebe. Ela não ocupa espaço. Ela tem dificuldade de desejar algo para ela. E energeticamente, no inconsciente, ela vibra. Ela vibra que o outro tem que vir antes dela. Que ela não pode querer demais e que ser amada é servir. Muito esse lugar que a gente coloca na pirâmide de Maslow, do pertencimento, que você quer estar ali pertencendo a um grupo, enfim. E quando você está nesse lugar de perfeccionismo, de pertencimento, querendo agradar o outro, você vive se abandonando pelo outro e você não consegue sustentar aquilo que você recebe. Aquilo, como que o universo vai me entregar algo se eu mesma não me escolho? Consegue me entender? É aquilo, como que o universo vai me entregar algo se eu mesma não me escolho? Eu já tive momentos na minha vida, principalmente ali numa parte mais da adolescência, que eu me doava demais, eu me entregava demais e eu não me escolhia. Até que eu tive uma virada de chave, falei, opa, peraí que eu preciso também me escolher. Eu tenho que vir em primeiro lugar na minha vida. É como eu falo da máscara ali do avião, que parece que é muito clichê, mas faz muito sentido. Você precisa primeiro colocar a máscara em você, para que você consiga salvar os outros. Porque se você não colocar a máscara em você, nem você sobrevive, nem você consegue ajudar a outra pessoa. Então, quando você está nesse estágio ali do perfeccionista, tentando agradar, o universo entende que você não consegue sustentar aquilo que você vai receber, porque você não se coloca em primeiro lugar. Quem não se permite receber, minha amiga, meu amigo, bloqueia a manifestação. E é por isso que ela não acontece quando você tá ali com o prestativo te sabotando o tempo todo. E eu acho super bacana esse teste dos sabotadores, porque você
consegue se avaliar em diversos momentos. E as situações, como que o ambiente vai te levando para um sabotador ou outro, para te proteger. Teve uma época que foi quando eu consegui esse meu emprego, esse meu último trabalho em 2022, a minha chefe ela era bem rígida. Então, eu queria ficar naquele emprego e eu ativei o modo prestativo. Eu fazia de tudo para tentar agradar aquela mulher, sabe? E é muito louco isso, porque depois passou um tempo e ela foi desligada e eu fiquei já numa gestão de uma outra pessoa, em que eu podia ser muito mais eu na minha essência. Só que o que apareceu? O sabotador hiperrealizador. E eu sei que muita gente deve ter esse sabotador também. O hiperrealizador, ele só acredita que ele tem valor quando ele produz bastante. Essa minha outra gestora, ela já gostava muito de ser produtiva, ela tinha esse hiperrealizador também, porque a gente aplicava esse teste também dentro da empresa. E ela tinha muito alto esse hiperrealizador, era uma empresa que tinha muito hiperrealizadores. Tinha muito também, acho que controladores, era bem interessante. A gente aplicava na empresa toda também, com gestores, não, empresa toda não, né, mas com gestores, e era bem bacana ver isso. Então, como ela tinha esse hiperrealizador, eu também ativei o meu. Então, o hiperrealizador é quando você só tem valor quando você produz muito. Amiga, descansar para você virar culpa. Você se sente culpada por estar descansando. Parar para você virar medo. Você tem medo de parar, medo de perder. Sabe aquele estágio de segurança que eu já falei para vocês, que é o medo de perder aquilo que já conquistou? É esse sabotador. Só que no processo de manifestação, a vida ela não consegue te acompanhar quando você nunca para. E nesse modo do hiperrealizador, você fica o tempo inteiro ocupada. E quando você para um pouquinho, te gera ansiedade. Nesse modo, você vive sempre no quando você vai conseguir e nunca no agora. Porque você está sempre fazendo coisas para quando você conseguir realizar aquilo e você não para no agora. Nesse lugar do hiperrealizador, você confunde o valor pessoal com desempenho. Então, você só tem valor quando você trabalha muito, você tem que estar realizando coisas. É muito aquele lugar de que eu preciso estar fazendo, eu preciso fazer para merecer. E aí você pensa que se você parar, você perde o seu valor. Só que manifestação, ela pede leveza. E quem acredita que só merece quando produz muito, nesse lugar você não consegue receber sem se esgotar. É por isso que eu falei em algum vídeo aí que a gente consegue manifestar muito rápido, mas que passa uma semana, duas, você tá esgotada, exausta. E sentindo que aquilo ali não é o seu lugar. E aí você pensa, eu manifestei isso? Sim, você manifestou nesse lugar do hiperrealizador. De que precisa se esforçar muito para ter valor. Só que isso esgota. E manifestação é leveza. É você conseguir respirar, ter uma vida muito mais leve. Então, quando você está com o hiperrealizador em ação, minha amiga, você não consegue manifestar nada sem esforço. Porque tudo isso está atrelado ao seu desempenho. Você só tem valor quando você faz muitas coisas. E assim, você só consegue manifestar no lugar do desempenho, de mostrar o seu valor. É muito delicado quando a gente está nesse lugar do hiperrealizador. Tem um outro lugar também, que é o da vítima, e eu já falei sobre ela várias vezes aqui. Eu já manifestei muita coisa no lugar da vítima. Só que quando você manifesta no lugar da vítima, você não sustenta aquilo que você manifestou, porque na vida da vítima sempre vai ter um vilão, uma vilã, minha amiga. Então, quando você tá nesse lugar da vítima, você vai se sentir sempre injustiçada. Você deseja as coisas, mas você não consegue sustentar. Eu falei sobre isso aqui nesse vídeo. Vou deixar ele no final também para você. E enquanto a vítima, ela tá ali dirigindo nesse piloto automático, a vida, ela não te responde. Você pode fazer 1000 visualizações,
1000 aí, sabe, 108 repetições todo santo dia, que a vida ela não vai te responder quando você tá nesse papel da vítima. Tem um outro sabotador que ele é muito delicado e você precisa ver se você não tem ele na tua vida, que é o hiperracional. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente quer respostas para tudo. Então, o hiperracional, ele entende tudo, mas ele sente pouco. Pensar para o hiperracional, ele vira uma forma elegante de não sentir as coisas. Só que manifestar não é entender, manifestar é você permitir que as coisas fluam na sua vida. É deixar que o invisível, é dar esse salto de fé e deixar que o invisível faça todo o caminho para você. Mas quando você tá buscando razão para tudo, sabe? Que é o que eu falei, tem um vídeo aí que eu falei que a gente fica sempre buscando como isso vai acontecer, como. E aí a mente ela vai ficar tentando achar situações, explicar como vai acontecer. E acaba que tudo isso trava o seu processo de manifestação, porque você fica buscando como. E o processo de manifestação está no porquê. Porque eu mereço ter essa vida que eu desejo. Automaticamente você já vai achar algumas respostas ali para você. Então, quando você está nesse processo de manifestação e tem o hiperracional, a pessoa não consegue manifestar nada. Porque a pessoa precisa entender tudo antes de agir. A pessoa ela só acredita naquilo que ela pode explicar. E o processo de manifestação é se entregar para o desconhecido. Às vezes, essa pessoa ela analisa tanto que ela paralisa. Essa pessoa pode ter muita dificuldade de sentir as coisas, porque tudo vira lógica. Então ela entende que se ela não controlar aquilo com a mente, não é seguro, e se não é seguro, é perigoso. Se é perigoso, eu não manifesto. É aquilo, a pessoa vai tentar manifestar, mas ela vai querer calcular o invisível. Então é muito difícil você conseguir manifestar quando você tem esse sabotador aí, o hiperracional, agindo na tua vida. Temos um outro sabotador que ele é muito delicado, acho que são dos maiores aqui, os próximos são os mais delicados para que você consiga manifestar. O hipervigilante, ele tá sempre com medo do perigo, ele vê perigo em tudo ao redor, ele tá sempre esperando o pior, ele vive em estado de alerta constante. Essa pessoa, ela vive em estado de alerta, ela sempre tá esperando que o pior aconteça, ela começa a se antecipar do problema para virar uma prevenção. Relaxar para ela é perigoso. O corpo, quando você tá com o hipervigilante atuando no seu corpo, o seu sistema nervoso, ele nunca descansa. Você conhece alguém assim que não consegue descansar mesmo quando tudo está bem? Possivelmente o hipervigilante está atuando ali na vida dessa pessoa. Ou se você é essa pessoa que não consegue descansar, sabe aquela coisa que sempre assim, tá tudo bem, mas você já tá esperando que o pior venha acontecer? Nossa, tá muito legal tudo isso aqui. Tô sorrindo muito hoje. Pode saber que depois vai ter problema? Olha o que a gente já fala. Eu já tive esse momento de quando as coisas estavam muito bem na minha vida, tava tudo fluindo muito bacana, ou um dia que eu tava sorrindo muito, eu tava dando muita risada no trabalho, isso e aquilo, eu já podia esperar que algo de pior ia me acontecer. Eu já vivi nesse estado de hipervigilância. E é super delicado porque você não consegue manifestar nada quando você tá nesse estado. Você só manifesta coisas ruins, o perigo, para poder cada vez mais confirmar que você estava certo. É difícil porque você fica sempre pensando, desejando algo bom, mas você tá muito com o seu sistema interno nervoso, preparado para perder. E é difícil porque quando você fica esperando o pior, você não consegue sustentar o melhor na tua vida. Porque se vem o melhor, eu sei que daqui a pouco vem o pior. Então você não sustenta o melhor, as melhores coisas que acontecem na tua vida. Aí temos um outro sabotador, o inquieto. Você consegue manifestar algo bacana para sua vida, mas você nunca vai estar satisfeita com aquilo que você manifestou. A pessoa ela nunca está satisfeita
aonde ela está. Essa pessoa, ela troca antes de se aprofundar. É aquela pessoa que começa algo, mas logo já perde o interesse. Essa pessoa, ela vive pensando qual vai ser o próximo passo que ela tem que dar. O silêncio incomoda. Ela quer manifestar algo, mas ela não permanece o tempo suficiente para que aquilo dê certo. E aquela frase que eu falo, quer saber como será o seu futuro? Veja o que você está fazendo hoje. Então, essa pessoa, ela não consegue ver isso. Por quê? Porque o que não é sustentado no presente não se materializa no futuro. Então, quando você é inquieto, você nem acredita. Você pode estar fazendo Ho'oponopono aqui já pensando, opa, vai acontecer amanhã. E aí, quando acontece, se acontecer, se você conseguir manifestar ali na urgência, você perde o interesse. E aí você já quer outra coisa. Então, você não consegue respirar, deixar que as coisas fluam na tua vida. Esse sabotador aqui, acredito que a maioria das pessoas tenham, principalmente, eu já falei muito dele aqui, sabe quando a gente tá naquele modo Mulher Maravilha, que a gente controla tudo e todos. Eu adquiri ele bem no começo da minha carreira profissional. Eu já contei aqui que eu tinha uma chefe que ela era bem exigente. E eu pensava assim, cara, eu vou me antecipar. Porque se eu me antecipar, se eu já sei tudo que essa mulher quer, eu já mando pra ela, ela não manda em mim. Então, o controlador, ele acredita que se ele soltar, tudo vai desandar. Só que o controle excessivo, ele é sinal de medo. E quando a gente tem medo, a gente não consegue manifestar em cima do medo. E eu tinha muito isso, porque eu achava que se eu estivesse no controle, eu não estaria sendo controlada. Então eu gostava de prever cada passo. Eu tinha uma dificuldade em delegar as coisas, porque as coisas iam sair fora do meu controle, né? Então não vou delegar pra ninguém, só eu sei fazer. E a pessoa, quando ela tem um controlador, então confiar parece fraqueza, porque só você é invencível, você é a Mulher Maravilha. Só que quando você tá nesse lugar aqui com esse sabotador, amiga, você não manifesta nada. Porque você fica muito naquele do como vai acontecer, eu preciso estar dentro do meu controle. Só eu sou a sabichona. E aí você não manifesta nada, amiga. Você fica com a sua manifestação travada. Você só tá segura se você controlar. E soltar para você significa perder. E o processo de manifestação, ele não acontece assim. É muito aquilo, você quer manifestar, mas não abre espaço para o inesperado. E você precisa abrir espaço para que o inesperado aconteça na tua vida. Eu estava falando aí em algum vídeo, acho que foi das 7 leis espirituais do sucesso, que eu estava querendo que uma situação acontecesse na minha vida diferente, mas que eu estava controlando tudo o tempo todo e achando que eu era sabichona, que eu sabia como que isso ia acontecer, e não foi. Para que acontecesse, eu precisei me reconectar comigo mesma. Às vezes você precisa sair desse lugar, sabe, de turbulência. Você está trabalhando num lugar que te desgasta muito. Você vai precisar pegar alguns minutinhos, algum dia, um final de semana, fazer alguma coisa que te conecte com você, com esse seu ser na essência. Que foi o que aconteceu comigo. Eu fui num show, no Shopping Aberto, tinha um show lá de tributo à Legião Urbana, eu tinha ido num parque, tinha aterrado. Ali eu consegui voltar para o meu estado mais natural. E eu soltei. E quando eu soltei, as coisas aconteceram na minha vida. Então, controle quando você tá no controle, você não consegue manifestar nada, porque manifestar é acreditar e soltar. Tem um outro sabotadorzinho que é o esquivo. A pessoa, ela tenta se desviar das situações. Ela evita conflito, desconforto e decisões difíceis. E quando você evita tudo isso na tua vida, a vida vai te cobrar depois. É aquela pessoa que ela quer manifestar algo novo na vida dela, mas ela vai evitar atravessar tudo aquilo que precisa ser sentido. Sabe o que eu falo? Que você precisa de encontro com a tua sombra. Porque ali tá a tua potência. A pessoa, quando ela tem o esquivo, ela vai evitar entrar em contato com qualquer situação que seja desconfortável.
Só que manifestar, você precisa ir também para aquilo que é desconfortável na tua vida, é você enxergar as tuas sombras, aquilo que te sabota. Eu tive que ir para lugares desconfortáveis, ver que eu estava num lugar de vítima. Que isso é super desconfortável para mim, que acho que não, que eu consigo fazer tudo, e como assim eu era vítima? Então, quando você tá nesse lugar do esquivo, você não consegue manifestar. E é tudo aquilo, né, que Jung fala, que até enquanto você não tomar consciência, o inconsciente vai agir na tua vida e tu vai achar que é destino. É muito esse lugar do esquivo também. Por quê? Porque o que é evitado emocionalmente, minha amiga, ele acontece ali na tua realidade. E você tem medo desse confronto. E para você chegar e conseguir manifestar a vida que você quer, que você deseja, vai ter situações desconfortáveis. Você vai ter que falar não. Você vai ter que cortar algumas pessoas do seu caminho. Então, tudo isso é muito desconfortável. E aí o esquivo, ele fica na zona de conforto. E é por isso que quando você tem esse sabotador agindo, você não manifesta nada. Então, meu amigo, eu acho muito interessante a gente conhecer esses sabotadores e quando eles estão em ação na nossa vida, para que a gente consiga reverter tudo isso. Porque você consegue me entender que quando você está no modo do controle, você está tentando garantir segurança. Isso não é errado, mas isso é modo de sobrevivência. E quando a gente fala lá na pirâmide de Maslow, que eu já deixei aqui, já fiz 2 vídeos falando sobre isso, é como se você estivesse operando nos seus níveis mais básicos, sabe? Nesse lugar, o seu corpo, ele tá dizendo que não é hora de você relaxar. Só que eu já falei aqui que a manifestação, ela não acontece quando você tá num estado de alerta. Ela só acontece quando o seu corpo entende que ele pode confiar, que é tranquilo para ele. E quando você tenta manifestar o como isso vai acontecer, você bloqueia o quando isso vai acontecer. Quando eu trago esse vídeo falando dos sabotadores para que você tenha consciência e entenda qual é o piloto automático ali da sua vida, eu quero que você perceba que isso não é fracasso, minha amiga, porque eu ficava achando que era fracasso, mas não, isso é defesa, é o seu sistema nervoso tentando te defender. Eu quero que você entenda que você não está bloqueada, você só está protegida por um sabotador que um dia já te salvou. E hoje eu consigo entender que manifestar, minha amiga, não é eliminar o ego, é conseguir amadurecer essa nossa relação com ele. Então é entender qual sabotador está no volante hoje, perceber o que ele está tentando evitar que você sinta e o que você precisaria sentir para confiar. Quando você entende isso, a vida ela começa a fluir, não porque você forçou, mas porque você relaxou. Que é aquilo, quando eu tenho um hiperrealizador, eu entendo que eu preciso me esforçar cada vez mais para ter alguma coisa. Eu já vivi por muitos anos tentando me esforçar e nada vinha. Porque é você conseguir relaxar, sabe? Então, faz esse teste, comenta aqui comigo qual é o sabotador que está agindo nesse momento na tua vida. Nossa, quando eu estava lá atrás, o vítima, ele gritava muito alto. Quando eu fui conseguindo manifestar algumas coisas, veio o controlador para me colocar naquele estágio de segurança. Quando eu consegui o meu trabalho lá em 2022, a minha chefe, ela era muito rígida e eu queria ser perfeccionista para poder conseguir manter aquele emprego. Quando eu fui para outra que gostava de se realizar, ativou o hiperrealizador em mim. Então você precisa ver qual sabotador vai estar agindo no seu momento e conseguir contornar essa situação, sabe? Mostrar para ele que é seguro. Se você está no lugar de vítima, você não vai ser protagonista, então você tem que inverter. Não, calma aí, vamos lá, vamos refazer essa história e ir para um lugar de protagonismo.
Eu precisei sair do papel da vítima para estar aqui hoje fazendo vídeo para você e falando do meu processo. E você entender que em algum momento sempre vai ter ali um sabotadorzinho agindo. Você consegue diminuir um, mas alguma situação vai te levar para outro e tá tudo bem. É você conseguir amadurecer isso, trabalhar com esse sabotador ao seu favor e não contra, e mostrar para ele que é seguro receber. E aí assim você vai conseguindo fazer o seu processo de Ho'oponopono. Se você vê que você tem um hipervigilante, você tem muito medo, então você fala: medo abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, e vai eliminando essas situações de medo na sua vida. Você conseguir, que nesse lugar do perfeccionismo, que eu já falei aqui, que tinha uma pessoa que me trazia insegurança numa empresa, eu queria ser perfeita. Então você vai fazendo ali, ó, insegurança, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo, e vai limpando e trazendo, transmutando e trazendo sensação de segurança para o seu corpo. E esse é o processo de manifestação real. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no canal, se é nova por aqui, se é novo por aqui. Compartilha com aquela pessoa que também está buscando evoluir e nesse processo de manifestação real com consciência, que é sobre isso que eu falo aqui, tá? É autoconhecimento na prática. É consciência para que a gente consiga manifestar a vida que a gente deseja. E eu vou deixar esse vídeo aqui falando sobre a pirâmide de Maslow e como foi o meu processo de manifestação, e mais esse aqui mostrando como você muda essa identidade e que você para de se sabotar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!